Olá, vamos meditar nas Escrituras? Eu recebi uma pergunta que diz o seguinte: o que eu fiz para merecer isso? O que a pessoa estava perguntando? O que ela fez, ou o que nós, seres humanos, fizemos para merecer a depressão, o pânico, a neurose, a esquizofrenia, a esclerose múltipla, o câncer, as deficiências físicas, a cegueira, a paraplegia, as misérias, as brigas, a perda de quem amamos, as mortes súbitas, as mortes prematuras, morte de filhos, doenças de todo tipo, misérias, guerras, enfim, todas essas coisas ruins que acontecem no mundo. A pergunta dela é essa. Eu vou responder com a própria Bíblia, porque para ela tem uma resposta que não é bíblica, mas não é com textos. Eu dei uma resposta mais simples, uma resposta narrando para ela aquilo que aconteceu, aquilo que os textos nos dizem. Então foi uma resposta onde eu filtrei tudo isso que eu vou ler aqui e respondi de uma forma igual quando nós respondemos para uma criança. Aqui eu vou responder com os textos bíblicos para que nós tenhamos a exata proporção daquilo que nós merecemos. Então vamos lá? O primeiro texto que eu vou ler é Romanos, no capítulo 1, onde nós lemos a partir do versículo 18 o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. E agora eu pulo para o versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então nós percebemos que a visão de Deus a respeito de nós, a respeito da humanidade toda, é muito diferente da visão que nós temos de nós mesmos. Esse texto ele é simplesmente chocante. Ele diz para mim e diz para você o que Deus acha, o que Deus pensa de você. Você não é inocente. Eu não sou inocente. Ninguém no planeta Terra é inocente. Todos somos indesculpáveis. Todos merecemos a ira de Deus sobre nós. E quando ela cai em forma dessas coisas que me perguntaram, a gente fica, mas por quê? Mas onde? Então, se você lesse a Bíblia, você saberia. Mas mesmo não lendo, você, pelas obras de Deus, poderia chegar a essa conclusão, conforme o texto nos diz aqui. Vamos ao outro texto. Apocalipse 9, a partir do versículo 20, nós lemos o seguinte: o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar.
Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Então, nem com Deus enviando pragas, caindo do céu, fazendo com que nós percebamos que o caminho que nós estamos trilhando nos levará à morte, nem assim nós nos arrependemos, a não ser os convertidos, aqueles que se rendem ao senhorio do Senhor Jesus. Aí a história muda. Apocalipse 16, 9. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Ou seja, estão recebendo a punição divina, ou a justa punição divina, e ao invés de se arrependerem, blasfemam, vociferam, ficam contra o Criador. E por tudo isso, ou é por tudo isso, que essa pergunta que a pessoa me fez aqui, o que eu fiz para merecer isso? Tem a resposta nesses textos e em muitos outros. Mas o desinteresse, a natureza pecaminosa do ser humano não permite que ele vá à carta de Deus e descubra os porquês de tudo que está acontecendo. Mesmo porque, se descobrir, saberá que somos nós mesmos que causamos todas as desgraças do mundo. E que Deus é infinitamente amoroso e misericordioso para não acabar conosco. Nós saímos fora do projeto inicial de Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Não quisemos servi-lo, assim como o primeiro anjo rebelado, Satanás. O que acontece? Havia Lúcifer, o anjo de luz, que se tornou adversário, que se tornou Satanás. Por quê? Porque ele teve inveja, a teomania, pecado primeiro, que eu tenho, que você tem e que Satanás tem. Nós queremos ser Deus. Querendo ser Deus, nós nos desviamos dos planos daquele que nos criou, o ignoramos e nos afastamos dele. O que é o mal? O mal é a ausência de bem. Quando nós nos afastamos da luz, nós vamos para a escuridão. Deus é luz, nós nos afastamos dele e nós vamos cada vez mais para uma escuridão, e a escuridão pior e pior. E vamos causando toda a desgraça do planeta, toda a desgraça pessoal, toda a desgraça coletiva. E mesmo assim, nós ainda temos a cara de pau de questionar onde está Deus e por que Deus não faz nada. Você faria? Se alguém te despreza, te odeia, te abomina, blasfema na tua cara, aí ele faz um monte de porcaria, causa um monte de mortes mentais, mortes emocionais, mortes físicas. E aí, pede socorro para você, a quem ele blasfema, a quem ele zomba, a quem ele ofende. Você iria fazer para que ele continuasse a agir dessa forma? Ou você colocaria uma disciplina e um limite nessa pessoa? A culpa não é de Deus, a culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é de todos nós. Tudo de ruim que acontece é nossa culpa. Por nos afastarmos de Deus, por termos a mania de grandeza, em querermos ser Deus, em administrarmos as nossas próprias vidas e o nosso próprio mundo. Nós o excluímos da vida, do mundo. Mesmo assim, ele não nos mata imediatamente, ele está nos dando tempo para que nós possamos nos arrepender. Deus nos criou, Deus nos deu tudo, apenas fez uma proibição para que nós não comêssemos do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque o mal não para nada serve. Logo, nós desobedecemos porque nós nos achávamos dignos de sermos Deus.
E a partir daí, nunca mais nós abrimos mão de sermos Deus, de nós mesmos, do mundo, de tudo, de toda a criação. E tudo que nós criamos, ao contrário de Deus, são tragédias, são doenças, são enfermidades, sofrimento, dor, guerras. Então, o justo juízo de Deus, quando se manifestar, eliminará a todos quantos não se voltarem para Ele. Ele está apenas te dando um tempo, para você, para mim e para todos nós. Ou nós voltamos para Ele, ou seremos destruídos. É simples desse jeito. E mesmo que você não leia a Bíblia, o texto de Romanos está dizendo que Deus manifesta a sua presença, a sua glória, a sua existência em toda a criação. Mas Deus lhe escreveu uma carta te contando tudo. E você não leu. O que você merece? Depois fica, por que acontece isso comigo? Por que acontece isso no mundo? Por que tem guerra? Porque tem gente que nasceu na Ucrânia e tem gente que nasceu no Brasil. Lá tá tendo guerra, aqui não. Só Deus mesmo para não nos destruir. Ele é longânimo. Senão eu já teria acabado com essa palhaçada toda aqui. Amém.